Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Portanto, foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto não fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Comentários da Bíblia de Estudo Pentecostal. Quem deu crédito à nossa pregação? Conquanto Jesus seja o Messias de Deus, muitos o rejeitaram e, portanto, ficariam sem a salvação. Houve relativamente poucos salvos entre os judeus na primeira vinda de Jesus. Como raiz de uma terra seca, além da sua humilde origem humana, Jesus veio à terra num período de grande aridez espiritual. João Batista começou a despertar o povo para chegar-se a Jesus, pouco antes dele começar o seu ministério público. Nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. O Messias não teria grandeza terrestre e nem atrativos físicos. Deus sempre contempla mais o caráter, santidade e obediência da pessoa e não, primeiramente, a sua condição social terrestre, nem sua beleza física. Era desprezado, indigno, rejeitado. Ao invés de aceitação por Israel, Jesus Cristo seria odiado e rejeitado pelos dirigentes da nação. Homem de dores, a missão de Jesus envolveria muita dor, sofrimento, desagrado e pesar, por causa dos pecados da humanidade. Semelhantemente, todos que seguirem a Jesus provavelmente terão sofrimentos e frustrações de algum modo. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O Novo Testamento cita este versículo em Mateus 8, versículo 17, com referência ao ministério de Jesus, na cura dos enfermos,
tanto física como espiritualmente. O Messias sofreria o castigo que nos era devido para nos livrar das nossas enfermidades e doenças e não somente dos nossos pecados. É, portanto, bíblico orarmos pela cura física. Assim como ele levou sobre si os nossos pecados, ele também levou as doenças e a aflição que nos atinge. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Cristo foi crucificado por nossos pecados e nossas culpas diante de Deus. Como nosso substituto, ele sofreu o castigo que merecíamos e pagou a penalidade dos nossos pecados, a penalidade da morte. Por isso podemos ser perdoados por Deus e ter paz com Ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Esta cura refere-se à salvação, com todas as suas bênçãos espirituais e materiais. A doença e a enfermidade são consequências da queda adâmica e da atividade de Satanás no mundo. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, como está em 1 João 3, versículo 8. Cristo concedeu os dons de cura à sua igreja, como está em 1 Coríntios 12, versículo 9. E ordenou a seus seguidores curar os enfermos, como parte da sua proclamação do reino de Deus. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Todo ser humano, numa ocasião ou outra, preferiu seguir seus próprios caminhos egoístas e pecaminosos à obediência aos mandamentos justos de Deus. Todo ser humano é culpado e, portanto, precisa da morte de Cristo em seu lugar. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, Jesus suportou com paciência e de modo voluntário o sofrimento em nosso lugar. 1 Pedro 2, versículo 23. Sua sepultura com os ímpios. Essa frase pode significar que Jesus Cristo morreu ao lado dos ímpios, ou que os soldados romanos pretendiam sepultá-lo juntamente com os dois malfeitores. Ele, porém, conforme diz essa profecia, foi sepultado no túmulo de um rico, como está em Mateus 27, versículo 57. Ao Senhor agradou moê-lo. Foi da vontade de Deus Pai que o seu Filho fosse enviado para morrer na cruz em favor de um mundo perdido. Ao fazer de Cristo um sacrifício expiador por todas as transgressões, o propósito divino da redenção, de levar muitas pessoas à salvação, já foi cumprido. Prolongará os dias significa ele ressuscitará dentre os mortos e viverá para todo sempre. Está escrito em Isaías 53, versículo 11. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O sofrimento do Messias cumpriria o propósito de Deus e resultaria na salvação para os muitos que crerem. Versículo 12. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Por causa da morte de Jesus na cruz, uma grande herança foi concedida ao povo de Deus. Qualquer proclamação do Evangelho que não pregar a cruz de Cristo e a renúncia ao pecado está, em definitivo, fadada ao fracasso.
Jesus, na sua agonia na cruz, intercedeu pelos pecadores. Seu ministério de intercessão ainda continua no céu.